E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre a origem do cristianismo, tá legal? Dando continuidade ao nosso assunto da história de Roma, tudo bem? Então estudamos a história do povo hebreu, que mais tarde passou a ser conhecido como povo judeu. Na tradição religiosa dos judeus, havia uma profecia sobre a vinda de um Messias para a Terra que salvaria os pecadores e pacificaria a humanidade. Foi a partir da crença da vinda do Messias que surgiu uma nova religião, o cristianismo. Quando Jesus Cristo nasceu, para seus seguidores, ele era o Messias que falavam as escrituras sagradas. Jesus nasceu há cerca de 2000 anos, em Belém, cidade da província romana da Judéia, que hoje é a Palestina, tá legal? Então praticamente tudo o que sabemos sobre a vida de Jesus e também dos seus ensinamentos está escrito nos evangelhos, parte do Novo Testamento da Bíblia, tá legal? Segundo o Novo Testamento, Jesus de Nazaré transmitia seus ensinamentos em Samaria, Jerusalém e outras cidades da Judéia, tá legal? Ele pregava a existência de um único Deus, o amor ao próximo, a compaixão, a humildade, além de outras coisas, é claro. Jesus anunciava que todos os homens que seguissem seus ensinamentos alcançariam a vida eterna, tudo bem? Então, em suas pregações, Jesus se colocava como Messias, o enviado de Deus. Essa atitude desagradou as autoridades judaicas e romanas, tudo bem? Os judeus acusavam Jesus de insultar a Deus e os romanos temiam que ele incitasse seus seguidores contra o domínio romano. Então, ele acabou sendo preso perto das vésperas da Páscoa judaica. E com isso, Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, administrador romano da Judéia, e condenado a morrer na cruz, que era uma pena comum aplicada aos criminosos e aos rebeldes da época, tá legal? A morte de Jesus não enfraqueceu o cristianismo, e os seus ensinamentos continuaram sendo transmitidos pelos apóstolos, tudo bem? Ou seja, um grupo de fiéis ali que acompanhavam as suas pregações. Paulo de Tarso, por exemplo, não conheceu Jesus pessoalmente, mas é considerado um dos seus principais apóstolos e responsável pela divulgação do cristianismo por todo o Império Romano. É interessante também falar que os primeiros cristãos expandiram suas pregações para toda a região do Mar Mediterrâneo. No início, essa nova crença conquistou muitos adeptos entre a população mais pobre e os escravos também, é claro. Eles eram atraídos pela ideia de igualdade de todos os homens perante a Deus e pela esperança de uma vida melhor após a morte, como pregava Jesus, tudo bem? Então, ao longo do século I, a religião cristã se expandiu e passou a incomodar ainda mais as autoridades romanas. Como os cristãos se recusavam a servir o exército e adorar o imperador e os deuses romanos, foram acusados pelas autoridades de trair o Estado e desrespeitar as tradições. Vários imperadores e governadores romanos passaram a perseguir os cristãos nas províncias do império. Vocês sabiam disso? Então, as perseguições aos cristãos, promovidas pelas autoridades romanas, se tornaram mais frequentes e também mais organizadas em todo o império a partir do ano 250, tá legal? Então, para realizar seus cultos em segurança, os primeiros cristãos se escondiam nas catacumbas, as galerias subterrâneas, onde pregavam, oravam e também enterravam seus mortos, tá legal? Os cristãos tomavam outras medidas para garantir a segurança desse grupo inicial. Como, por exemplo, para um indivíduo ingressar nessa comunidade cristã, ele deveria ser apresentado, então, já por um adepto dessa comunidade e somente depois de várias provas de fé, esse candidato, ele era considerado um membro do grupo, tá legal? As perseguições, ao contrário do que era esperado, elas fortaleceram o cristianismo. Os grupos relacionados entre as populações perseguidas e marginalizadas acabou se expandindo por todo o império e desenvolveu um sentido de pertencimento e uma comunhão de interesses entre os fiéis. Deu para entender? Então, diante disso, muitos romanos admiravam a coragem e a fé dessas pessoas. Então, no ano 313, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e adotou um símbolo cristão para sua armada, o crisma. Tá legal? E ele também deu o direito, por meio de um tipo de acordo, o Edito de Milão, ele deu a liberdade de culto a todas as crenças, incluindo, obviamente, a crença cristã. Então, a evangelização do império acabou se acelerando e as comunidades cristãs se tornaram indispensáveis ao poder imperial. Então, em vez de representar uma ameaça, a religião fundada por Jesus acabou se tornando um instrumento para unir o império. Deu para entender essa manobra que aconteceu? Então, 40 anos depois do Edito de Milão, os cultos pagãos e os sacrifícios oferecidos aos deuses da antiga religião romana foram proibidos. E em 380, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Vocês acreditam nisso? Então, com isso eu encerro a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode nos mandar, tá legal? Ah, e uma última coisa. Não se esquece de se inscrever no nosso canal,
deixar o seu like e, é claro, uma sugestão para um próximo vídeo, tá legal? Até a próxima!